Nós vamos para o estudo diário do Tânia para a data de 25 de Tevet. Nós estamos iniciando o capítulo 16. No capítulo anterior, nós vimos a explicação sobre o versículo no qual se trata uma distinção, não somente entre o tzadik e o rashá, não só diferenciando a diferença óbvia que existe entre o tzadik, o justo, para com o rashá, o malvado e o ímpio, mas nós vimos que também existe uma variante, existe uma diferença dentro da própria categoria do Beinoni, Benoved Elokim Lasher Lo Avado, entre aquele que serve a Deus, está servindo a Deus, e aquele que não o serve. Nós vimos que aquele que serve a Deus e aquele que não serve são duas categorias dentro do nível do Beinoni. Aquele que não está servindo a Deus se refere, como nós vimos, a uma pessoa que por natureza já tem uma inclinação, uma queda para o estudo, e ele por natureza também não tem atração por prazeres físicos mundanos. Por natureza ele já é mais condicionado a fazer o que a Torá prescreve, e por isso não se exige, ele não é necessário para ele um conflito, uma guerra, uma batalha contra o Yetzer Hara. Ele tem Yetzer Hara, ele tem uma inclinação negativa, mas ele não precisa combatê-la o tempo todo, porque pela sua natureza ele já é moldado para o cumprimento de Torah e Mitzvot, ou até por uma natureza adquirida, por força de hábito que ele desenvolveu e cultivou. Isso já se tornou parte do seu ser, ele está condicionado a isso, e portanto esse serviço espiritual dele flui com naturalidade. Diferente disso, aquele que serve a Deus, aquele que está servindo, trabalhando, um trabalho árduo, é aquela pessoa que tem um conflito constante com o Yetzer Hara, para controlá-lo, para dominá-lo, e quando ele tem que se superar, quando ele tem que se exceder, quando ele tem que fazer mais do que ele está habituado, mais do que ele está acostumado, mais do que ele naturalmente está condicionado. Nós vimos qual é o elemento motivador, no caso do Beinoni, para superar esse conflito com o Yetzer Hara, o que dá forças para ele para prevalecer sobre a sua própria natureza, para exceder, fazer mais do que essa natureza, o seu condicionamento natural, não é? Convencional. Então nós falamos que isso vem de uma motivação interior derivada do amor a Deus. E como surge esse amor a Deus? Através da meditação, através da reflexão, do pensamento na grandeza, na grandiosidade de Deus. Esse é o trabalho ideal para o Beinoni, como nós vimos no final do capítulo anterior, mas nós também vimos naquele capítulo que mesmo aquela pessoa que consegue prevalecer sobre a sua natureza, não através de um amor cultivado por ele, não através de muito esforço de meditação, de contemplação, de reflexão, mas sim ele simplesmente traz à tona e revela o amor dormente, o amor oculto que todo Yehudi possui dentro de si, um amor oculto que está intrinsecamente presente na alma de cada Yehudi. Então nós vimos que o Alter Rebbe chama isso também de trabalho, isso também faz parte de um trabalho espiritual, porque também revelar, trazer à tona, manifestar, permitir que se manifeste esse amor dormente também é considerado um trabalho, um serviço espiritual. Ele prossegue nos falando agora, nós vamos ver o que acontece quando talvez a pessoa até procura meditar na grandeza de Deus, para despertar e criar um sentimento de amor mais profundo dentro de si para com o Criador, para cultivar essa emoção, esse sentimento de amor, mas ele simplesmente não consegue, por um motivo ou por outro. Talvez ele não consegue se concentrar tanto na meditação sobre a grandeza de Deus, ele não consegue refletir sobre isso, é um assunto muito abstrato, espiritual para ele, ou ele medita, reflete, mas não consegue gerar, não consegue conceber a emoção. Então ele nos diz, Veze klal gadol ba'avodat Hashem la beinonim, para os beinonim,
e aqueles que procuram se tornar Beinonim, que ele nos fala, o serviço de Deus tem esse princípio fundamental. Há uma regra essencial, um princípio fundamental que ele vai nos dizer em seguida. No que consiste esse princípio? Aikaru limshol velishlot alateva shebechalal asmali. O principal para o Benoni é dominar e controlar as tendências naturais da alma animal presentes na câmara esquerda do coração. Ou seja, o tzadik ele já conseguiu eliminar o mal de dentro de si. O tzadik, mesmo o tzadik incompleto, ele já tirou de ação o Yetzer Hara, ou seja, o Yetzer Hara não está presente e atuando dentro dele. Já o Benoni, que ele tem que conviver com o Yetzer Hara, ele não conseguiu, ele não é um tzadik, ele não conseguiu banir e eliminar o Yetzer Hara de dentro dele, pelo contrário, o Yetzer Hara está lá bem presente. Então, ele é desafiado constantemente a batalhar contra o Yetzer Hara e ter que vencê-lo. E como ele vai conseguir fazer isso? Então, ele nos diz, o princípio fundamental é que o principal consiste em quê? Em dominar e controlar as tendências naturais da alma animal, não é? E como ele vai conseguir exercer esse controle e esse domínio, alidei or Hashem ameir lenefesh elokit shebemocho lishlot alalev. Ele nos fala que isso vai ocorrer por meio da luz de Deus que brilha sobre sua alma divina, que reside no cérebro. Nós já falamos que a alma animal está mais concentrada no coração, nas emoções e sentimentos, enquanto que a alma divina, a sua matriz, se encontra mais no cérebro. E nós vimos também, como o Alter Rebbe já nos explicou, que por natureza, assim como na própria postura do ser humano, a cabeça fica acima do coração, para dizer que o ser humano, de forma inata, tem essa capacidade de filtrar, de controlar os seus sentimentos através do intelecto, moach shalit alalev, ou seja, o cérebro pode dominar o coração, o intelecto ele pode subjugar as emoções e sentimentos. E aqui o que se espera do Benoni é justamente isso, ou seja, ele tem no seu coração ainda inclinações para o mal. Como ele vai conseguir controlar, como ele vai conseguir subjugar esses sentimentos negativos? Através do seu cérebro, meditando e refletindo sobre a grandeza de Deus. Com isso ele vai fazer, na linguagem dele, fazer com que a luz de Deus brilhe sobre sua alma divina, iluminar sua alma divina, que está presente no cérebro, e usar a mente para governar o coração. Então isso ele nos diz, Shemitbonen bemocho bigdulat ensof baruchu, quando isso ocorre por meio da meditação plenamente atenta. Ou seja, aqui se trata não só de pensar, ou pensar vagamente, ou ler, ou mesmo estudar. Aqui se trata de meditar, e meditar de forma intensa, meditação plenamente atenta sobre a grandeza da abençoada luz infinita de Deus. Quando a pessoa, quando o Benoni, ele se empenha nesse caminho, se esforça nessa direção, leholid mibinato ruach dat veirat Hashem bemocho, com o intuito de que ele faz essa meditação, essa reflexão, de modo que seus poderes de biná, cognição, gerem um espírito de dat, de reconhecimento e de reverência a Deus em sua mente. Ou seja, ele tem que meditar e refletir a tal ponto que ele interiorize esses conceitos e faça eles se tornarem bem presentes e intensos dentro da sua mente. Nisso consiste o trabalho. Isso é um trabalho que exige e requer esforço, empenho, concentração máxima por parte do Benoni, porque aqui se trata, não é um filme que você está vendo, assistindo ou se emocionando e sensibilizando. Aqui se trata de concentrar-se em assuntos de ordem totalmente abstrata e espiritual, para com isso despertar um sentimento, gerar um sentimento, conforme o Alter Rebbe já explicou anteriormente, que o pensamento gera sentimento. Naquilo que você pensa, de acordo com isso, correspondente a isso, você vai despertar emoções. Então ele nos diz,
esse sentimento de reverência a Deus que ele vai despertar na sua mente, vai fazer com que na prática ele seja liot sur merah deoraita vedrabanan, vafilu isur kal shel divreihem chas veshalom. Essa reverência a Deus com dat, que é obtida através dessa concentração, possibilita que a pessoa tome a firme decisão de desviar-se do mal, evitar tudo que é proibido, seja por preceito bíblico ou rabínico, até mesmo uma proibição rabínica menor, Deus nos livre. Então, como a pessoa vai se imbuir desse sentimento de reverência a Deus que afaste ele de qualquer coisa ruim e negativa através da meditação, da reflexão na grandeza de Deus. Isso vai despertar também no seu coração, vai estimular algo mais. Ve'avat Hashem belibo bechalal imani, b'chashika b'chafetza. לדוף כבו בקיום המצוות דאורייתא ודרבנן ותלמוד תורה שכנגד כולם. E também isso vai despertar no seu coração o amor a Deus, será produzido em seu coração, na câmara direita, onde reside a alma divina, com fervor e desejo de ligar-se a Ele por meio do cumprimento das mitzvot bíblicas e rabínicas e do estudo da Torá, que é equivalente a todas elas. Ou seja, nós já vimos em capítulos anteriores que o amor é a fonte do cumprimento de todos os preceitos positivos da Torá. E o temor e reverência a Deus é a fonte e origem do cumprimento de todos, da observância de todos os preceitos proibitivos. Então aqui a pessoa tem que gerar para o Benoni poder cumprir na prática as mitzvot, seja os preceitos positivos como os negativos proibitivos. Ele tem que gerar, ele tem que produzir amor e temor a Deus. Como se produz, como se cultiva, se desenvolve, se cria esses sentimentos. Como nós falamos, pensamento gera sentimento, mas para isso ele precisa não só pensar, ele precisa meditar e refletir de forma muito concentrada, com muita atenção, até despertar esses sentimentos dentro de si, que esses sentimentos vão ser a mola propulsora, vão ser a motivação que vai levá-lo à observância das mitzvot na prática, seja os preceitos positivos como os proibitivos também. Continua o Alter Rebbe e nos diz: Ve'yeter al ken tzarich leida klal gadol ba'avodah lebeinonim. Porém, ele nos diz agora, a pessoa precisa conhecer ainda um segundo princípio fundamental do serviço a Deus, que se aplica particularmente para os Beinonim. O primeiro princípio é aquele que ele nos disse, que a pessoa tem que exercer o domínio da mente sobre o coração. Ou seja, ele deve se utilizar de meditação na grandeza de Deus para criar os sentimentos de amor e temor dentro de si. Um outro princípio fundamental para o Benoni, para ele aplicar na prática, ele nos fala agora: שגם אם יד שכלו ורוח בינתו משגת להוליד אהבת השם בהתגלות ליבו, שיהיה ליבו בוער כרשפי אש וחפץ בחפצה וחשיקה ותשוקה מורגשת בלב לדוף כבו, רק אהבה מסותרת במוחו ותעלומות ליבו. segundo princípio que é dirigido ao Benoni, que talvez ele falha um pouco no primeiro, talvez por uma falta de capacitação, por uma falta de habilidade de pensar, de meditar, de um poder de concentração, de conseguir manter o foco, ou em assuntos abstratos espirituais, ou de conseguir trazer a ideia que ele cultivou na mente, fazer isso descer até o coração, trazer isso para os seus sentimentos. Então ele vai nos dizer o que acontece quando o Benoni não consegue levar isso a cabo. Então esse princípio adicional diz ao Benoni como reagir, se mesmo depois de fazer todas as meditações apropriadas, não é que aqui ele está se omitindo, ou ele tem preguiça ou comodidade, não. Mesmo depois de todas as meditações, sua capacidade intelectual e foco cognitivo se revelaram insuficientes para gerar amor a Deus de forma tangível no seu coração, de tal maneira que seu coração arda como fogo abrasador, ou seja, ele não consegue fazer o seu coração vibrar, ele não consegue atiçar chama, um fervor no seu coração para o sentimento para com Deus,
amor a Deus, etc., ele não consegue fazer que o seu coração deseje intensamente, com desejo palpável, fervor e anseio no coração, ligar-se a ele, ligar-se a Deus. O Benoni, esse Benoni talvez não consiga, ou seja, mesmo que ele se esforce, mesmo que ele medita, mesmo que ele reflete, ele não consegue trazer à tona um sentimento forte, intenso, sólido, duradouro, etc. Ao contrário, o amor permanece oculto e preso em seu cérebro e nos lugares secretos do seu coração. Como nós falamos, todo Yehudi intrinsecamente já tem um amor inato no seu coração por Deus, só que esse amor está oculto. Então esse amor ele já tem presente, e aqui o Benoni ele não consegue trazer à tona esse sentimento de forma que ele se manifeste com intensidade, com fervor, com vibração. O amor permanece oculto, está lá, mas ainda oculto, escondido e preso no seu cérebro, né? Como ele está pensando, refletindo, mas ele não consegue fazer com que aquilo saia do seu cérebro em direção ao coração. E se é que chega ao coração, ele chega nos lugares secretos do seu coração. Usando a linguagem bíblica dos Salmos, isto é, seu coração o sente, porém com menos entusiasmo, de forma mais branda. Ou seja, depois de tanto meditar, refletir, alguma coisa ele sente, mas é um sentimento muito frágil, muito leve. Não é um sentimento de amor intenso, com fervor, etc., não é? Então, tem aquele Benoni que ele, através da reflexão, meditação, ele consegue cultivar o sentimento. Mas, no caso aqui, ele cultiva um sentimento muito relativo, muito limitado. Ele cultiva uma ideia, um conceito que está mais presente na sua mente. Ele entende como Deus é bom, como Deus é grandioso, Ele é o Criador, Ele é o provedor, etc. Mas isso está mais presente na sua mente do que no seu coração. E se encontra no coração, mas de forma muito leve e frágil, está ainda muito oculta. Por isso, esse sentimento que ele tem no coração não é um sentimento fervoroso, não é um sentimento intenso. Ele consegue, através de meditação, desenvolver algum sentimento, mas ainda se encontra de forma fria. Ou seja, mesmo quando ele está no coração, ele se encontra de forma similar como está na mente. A mente é fria e calculista, então no seu coração vem algum certo sentimento, mas ainda meio distante, um pouco frio. Diferente do amor intenso, em chamas, em fervor, etc., como é a natureza do coração. Então ele nos diz, aqui há uma H, ou seja, há um comentário, um acréscimo do Alter Rebbe. E ele nos fala nessa H, nesse comentário, nesse adendo, ele vai nos explicar, aqui numa linguagem um pouco mais cabalística, qual o motivo disso. Por que nesse Benoni, por que nessa pessoa ele não consegue, mesmo investindo tempo e energia na meditação, na reflexão, no pensamento, por que ele não consegue gerar e despertar em si um amor fervoroso para com Deus? Então, ele diz, isso não significa que ele não meditou o suficiente, que ele não se concentrou como deveria. Não, pode ser que essa limitação seja até uma limitação espiritual vinculada ao nível, derivada do nível da sua alma. Isso que ele nos diz, a Sibala Zé, o motivo disso é mipnei heyot amochin shelo veneran shelo mibchinat ibur vehelem toch hatvuna velo mibchinat leida veitgalut kiyadua leyodeichem. Ele nos fala numa linguagem cabalística de algo que é compreensível para aqueles que são iniciados nessa sabedoria mística esotérica. Ele nos fala que esse fato desse Benoni ter essa limitação, isso é derivado do fato de que seu intelecto, como também as facetas da sua alma, do seu nefesh, ruach ou neshama, são derivadas de um nível que é chamado de ibur, como uma alma que está, uma espiritualidade que está em gestação e oculta e encoberta dentro da tvuna,
dentro da compreensão, e não de uma forma não de leidave e galuta, ou seja, como um feto que se encontra ainda escondido no útero materno, antes do nascimento, depois que o feto já veio ao mundo, depois que ele nasceu, quando já ocorreu o nascimento, ele vem, quando se deu à luz, ele veio à luz do mundo, ele se revela. Então ele nos diz que existe isso em termos espirituais. Ele já nos explicou anteriormente que as faculdades intelectuais são chamadas de imot, são como os pais ou mães das emoções, não é? Ou seja, que o pensamento, o intelecto gera emoções. As emoções seriam os filhos, os filhotes, por assim dizer. Ou seja, então, quando uma pessoa pensa, medita na grandeza de Deus, isso deveria gerar dentro dele sentimentos correspondentes de amor e temor a Deus. Porém, da mesma forma que um feto, quando ele se encontra no período de gestação da mãe, então no início ele está oculto, encoberto, escondido no útero materno antes de sair, de vir ao mundo. Da mesma forma existe esse mesmo processo, por assim dizer, nas emoções. As emoções são chamadas aqui, metaforicamente, entre aspas, como os filhos. Ou seja, que existem as emoções conforme elas se encontram ainda escondidas ou dentro do intelecto, dentro das faculdades intelectuais. Ou seja, quando a pessoa está meditando, refletindo, dentro disso já o potencial, já de forma latente, já estão presentes de certa forma emoções. Porém, quando as emoções vão se manifestar como sentimentos intensos, etc., somente quando elas se revelam efetivamente no coração, não é? Seria como o feto, a criança que já nasceu. Então, quando elas se revelam e se manifestam no coração, elas vão ter a natureza do coração, que é quente, fervoroso, etc. Então, o amor vai ser um amor intenso, um amor com entusiasmo, etc. Porém, quando essas emoções estão ainda, por assim dizer, em fase de gestação, quando elas estão ainda ocultas dentro do intelecto, dos poderes, faculdades intelectuais, então elas estão ligadas também e elas mantêm as características do intelecto, ou seja, elas são mais frias e recatadas, enfim, e assim elas permanecem nas câmeras ocultas do coração, de forma oculta e não revelada. Então, em geral, no processo é que primeiro, assim como no feto, o feto primeiro está no útero escondido, depois no nascimento ele tem a sua vida própria. Da mesma forma, o amor, primeiro ele se encontra de forma mais encoberta, oculta, não é? Quando ele vem derivado da lógica, do raciocínio ou da meditação, que é algo bom, positivo ou conveniente, e depois isso vai se revelando no momento que se revela no coração. Daí sim ele vem com toda a força, com todo o ímpeto, com toda intensidade. Porém, existem certas pessoas, parece que aqui a coisa para por lá. Não é que há um aborto, mas que a coisa, ou seja, ela permanece sempre no plano oculto, como se estivesse sempre dentro do útero ainda. Então ele nos diz por quê? Porque essa Neshama, essa alma dessa pessoa, desse Benoni, ela está relacionada com esse nível, com um nível tal que está ligado ainda não com as emoções, com o plano das emoções no plano superior, mas sim com o plano intelectual. Porque é sabido que as forças, os poderes da nossa alma, eles se derivam das 10 Sefirot, conforme a gente já explicou também no capítulo 3 do Tânia. E lá também existem esses dois níveis, na Sefirot existem os dois níveis nos poderes, nos atributos, por assim dizer, emocionais, as emoções conforme se encontram ainda ocultas e presas, por assim dizer, ao intelecto, e as emoções, quando elas já se expandem, se revelam, se manifestam, que daí elas vêm com mais intensidade, não é? E elas vêm de forma revelada. Então, existem pessoas cujas almas são derivadas das sefirot superiores do plano das midot, dos atributos emocionais conforme eles já nasceram, conforme eles já estão revelados em evidência. Então essas pessoas aqui embaixo também vão ser os temperamentais, os sentimentais, aquelas pessoas que dão vazão às emoções e que têm mais talvez extrovertidas, ou que as emoções se manifestam de uma forma mais aberta e revelada, enquanto que aquelas pessoas cujas almas são derivadas daquele nível
onde as emoções ainda estão incorporadas e ocultas e sujeitas ao intelecto, então, mesmo chegando aqui embaixo, essas almas também vão ser mais comedidas, vão ser mais limitadas, vão ser mais moderadas na sua manifestação emocional, inclusive aqui em relação ao despertar do sentimento de amor a Deus. De qualquer maneira, ele continua nos dizendo: "Dehainu she'alev mevin beruach chokhma ubina shebemocho gdulat ein sof baruch hu dekol hakame kelo chashiv mamash." Ou seja, a inquirição e cognição da abençoada grandeza infinita de Deus, realizadas pela mente do Benoni, são captadas em seu coração. Ou seja, o Benoni, ele entende, ele compreende, e ele também interioriza a ponto de sentir algo no seu coração. O seu coração reconhece que em sua presença, na presença de Deus, tudo é considerado nulidade. Ou seja, ele consegue refletir e também sentir a grandeza de Deus e como essa grandeza é absoluta. Asher al ken yata lo yitbarach shetichlei lab nefesh kol chai leidabek uleikalel beoro. Portanto, o Benoni, ele sente, mesmo esse Benoni, que é mais limitado no seu campo emocional e espiritual, mas ele também sente que é apropriado que todo ser vivo, incluindo ele, anseie por Deus, por ele e por conectar-se com sua luz e ser absorvido nela. Ou seja, o Benoni, ele entende isso e ele também sente isso. Em geral, nosso coração se emociona e ele vibra quando capta algum conceito, quando entende que algo é bom, positivo, que a gente deve correr atrás disso, etc. Mas aqui, no caso desse Benoni, esse sentimento existe, mas ele vem um pouco limitado e um pouco frio, ou seja, com as características ainda do intelecto. Não é que ele sente essa atração e esse desejo, esse ímpeto, etc., por mais que ele entende que assim deveria ser, ele entende que isso é o apropriado. Então, na verdade, não é só que as coisas, aqui não se trata que tudo permanece para ele somente no plano intelectual. Na verdade, a compreensão que ele tem no seu intelecto, ela tem a ver também com o coração. Porém, o coração aqui capta isso de uma forma restrita, ele não vibra, não se estimula com isso, etc. Não é? Por mais que ele sente que isso é a coisa certa a fazer, isso é a coisa apropriada a fazer, isso é o necessário, o amor a Deus, ou a sentir atração por ele, mas ele não vibra com isso. וגם נפשו ורוחו אשר בקרבו, כך יעתה להם להיות קלות אליו בחשיקה וחפצה לצאת מן ארתיקן הגוף לדופקה בו, רק שבעל כורחן חיות הנה בתוך הגוף וצרורות בו כאלמנות חיות. No âmbito pessoal, o Benoni também sente que é apropriado que os poderes anímicos da sua nefesh, do seu ruach, dentro dele, anseiem por Deus. E tenham esse anseio por Deus com fervor, um fervor tão grande que cause um desejo de sair do envoltório corporal para se ligarem a Ele. Ou seja, quando a pessoa medita e reflete na grandeza de Deus, de repente ele pode sentir uma atração por Deus tão forte, intensa, que quando ele percebe que a vida física, no plano corpóreo, o seu corpo físico é um obstáculo e é uma interferência para essa ligação com Deus, às vezes ele sentiria vontade até de se desprender do campo físico e terrestre, de se desprender do próprio corpo físico para se ligar a Deus, tamanha intensidade do seu fervor, do seu desejo de ligar-se a Ele. Irrestritamente, o Benoni compreende que ele só reside em seu corpo. O Benoni também compreende que a alma, quando se encontra aqui, ela está enclausurada, que ele só reside em seu corpo a contragosto, enclausurados em viuvez de um cônjuge vivo. Já vamos ver o que significa esse conceito, como uma mulher que não pode se casar novamente, porque o marido a deixou sem divórcio. Então imaginem essa situação tão desagradável e mais do que isso, trágica. Sabe, uma mulher, ela é casada e o marido sumiu, desapareceu. Então não se sabe nem sequer se ele está vivo ou não.
Se ele tivesse falecido, ela é uma viúva, ela pode voltar a casar, reconstruir a sua vida. Mas aqui não se sabe, quando ela é chamada de viúva viva, ou seja, o marido não está do lado dela, mas também não se sabe, ele sumiu, desapareceu, não se sabe o seu paradeiro, não se sabe se ele está vivo ou não, e pela dúvida... Então nós estamos no meio do capítulo 16, quando o Alter Rebbe estava nos dizendo que o Benoni, através da sua meditação, reflexão, mesmo ele pode chegar a essa conclusão, o quanto o corpo físico, o habitat terrestre material, limita a sua alma, a tal ponto que a alma, na sua vontade, no seu anseio de ligar-se a Deus, às vezes ela gostaria até de se desprender desse campo físico e material para poder se ligar a Deus, mas ela sabe que ela não pode, ela se encontra na mesma situação que aquela mulher que oficialmente é casada e não é viúva porque não se tem notícia do paradeiro ou da morte do seu marido, mas ao mesmo tempo ela está presa naquela situação sem poder voltar a se casar, ela tampouco é divorciada, então ela está numa situação onde ela está presa a uma situação, e que é uma situação não só desagradável, como a gente falou, extremamente limitativa, sem poder sair dela. E assim também se sente a alma aqui, quando ela está no mundo terrestre, no campo material, num corpo físico, mas ela sabe que essa é a vontade de Deus, aqui ela tem que permanecer. Continua o Alter Rebbe nos dizendo: ולית מחשבה דלהון תפיסה בכלל, כי אם כאשר תפיסה ומתלבשת בתורה ובמצוותיה, כמשל המחבק את המלך הנ"ל. O Benoni, ele também concorda com uma outra ideia que nós já mencionamos antes no capítulo 4, que ele sabe, ou seja, ele medita e reflete sobre isso, que nenhum pensamento da sua alma ou de qualquer ser e criatura pode apreendê-lo, pode captar a Deus de modo algum, porque todo o nosso pensamento, por mais elevado, por mais brilhante e genial que seja, sempre é finito e limitado, e Deus é infinito e limitado. Portanto, ele sabe, o Benoni também, aquilo que o Zohar diz, que nenhum pensamento pode captar a Deus de modo algum, exceto quando ele é aprendido pela Torá e suas mitzvot. A única forma de captar a Deus, de chegar à sua essência, é através de Torá e Mitzvot, conforme ele já nos explicou anteriormente, como no exemplo do abraço ao rei. Ele já nos falou isso, quando uma pessoa abraça o rei, onde não há diferença no grau de proximidade e união atingido pelo abraço, esteja ele trajando uma veste ou várias vestes, quando a pessoa o abraça, dado que o próprio rei está dentro delas. Então a gente falou mesmo que Torá e Mitzvot estão revestidas em assuntos materiais, em assuntos de ordem física. As mitzvot se cumprem com objetos materiais no mundo físico, palpável, etc. Mas como nós falamos, quando uma pessoa tem o privilégio de abraçar o rei, não importa se o rei está só de camisa, ou se ele está com terno, ou se ele está com manto real, o fato é que ele está abraçando o rei, independente de quantas vestimentas o rei está trajando naquele momento. Da mesma maneira, Torá e Mitzvot, mesmo que revestidas em assuntos físicos e materiais, significa o abraço ao rei, ou significa unificar-se com o Criador. Então isso que o Benoni ele também pensa e reflete sobre isso, ele sabe que isso que é impossível captar a Deus através de pensamento, através de conhecimento, através de intelectualidade, ele entende isso. Dado que o nosso pensamento é limitado e Deus é infinito. Qual a única forma de captar-se a essência de Deus? Através de Torá e Mitzvot. Por isso, quando ele sabe, tomando conhecimento, tomando ciência disso, דהיינו, קיום התרי"ג מצוות במעשה ובדיבור ובמחשבה, שהיא השגת וידיעת התורה כנ"ל. Portanto, Benoni, ele sente que é apropriado que a sua nefesh e seu ruach, que todas as partes da sua alma, entre aspas, abracem a Deus, e que ele faça isso com todo o seu coração, alma e ser. E como se abraça, entre aspas, a Deus, como ele se unifica com a essência divina, a saber,
por meio do cumprimento das 613 mitzvot, em ação, fala e pensamento. Através disso ele consegue se ligar a Deus. Quando nós falamos em fala e pensamento, particularmente isso se refere ao entendimento e conhecimento da Torá, conforme mencionado acima, como a gente já viu nos capítulos anteriores. Então o Benoni, por um lado, ele sente, através da sua compreensão, da sua meditação, ele sente o quanto a alma está limitada aqui embaixo, o quanto ela está enclausurada no corpo físico, no mundo material. E ela está aqui contrariada. Mas ela se encontra aqui nesse plano físico, e nesse plano físico é tão difícil ter espiritualidade, elevar-se espiritualmente, ligar-se a Deus. Mas o Benoni também sabe que é impossível ligar-se a Deus de outra maneira a não ser através do estudo da Torá e cumprimento das mitzvot aqui no plano físico e material. Justamente as mitzvot físicas e materiais, etc., por mais que elas são vestimentas que aparentemente cobrem ou encobrem o rei, que fazendo analogia a Deus, porém, quando a pessoa está abraçando o rei, mesmo junto com todas as vestes que ele está trajando, ele está abraçando o rei, está ligado a ele. Não é que a pessoa está segurando somente as roupas, as vestimentas, não, o principal aqui é o abraço que ele dá no próprio rei. Por isso o Benoni sabe, ele tem consciência da grande importância do cumprimento de Torá e mitzvot aqui embaixo, que essa é a única forma possível de ligação de uma criatura com o Criador. E o Benoni se aprofunda nesse tema. הנה כשמעמיק בעניין זה בתעלומות, תבונות, ליבו ומוחו, ופיו וליבו שווים, quando o Benoni reflete profundamente sobre essa ideia, sobre todos esses conceitos que nós estamos expondo, ou seja, que a devoção é algo apropriado. Em primeiro lugar, o Benoni ele sente que é apropriado ele ter um sentimento de devoção para Deus, Deus, o Criador, o Provedor, que lhe dá existência, que lhe dá tudo o que ele necessita, e mais do que isso, não só por interesse ou necessidade ou gratidão, ele quer ligar-se a Deus. Então, o Benoni entende e sente que é apropriado ter esse sentimento com o discernimento, ele percebe isso com o discernimento dos lugares secretos do seu coração e do seu cérebro. Ou seja, isso causa nele, isso traz para ele um discernimento. Se não é ainda um sentimento, e um sentimento intenso, mas pelo menos esse discernimento ele tem, ele obtém, ele possui. E isso é algo não só da boca para fora, mas de fato ele está alinhado com isso em todos os sentidos. Shemekayem ken befiv kefi asher nigmar bitvunat libo umocho. Ou seja, ele nos diz, e sua boca e seu coração são coerentes. O que significa isso? Isto é, sua boca executa tudo o que foi decidido pelo discernimento do seu coração e da sua mente. Esse discernimento que ele captou, que ele interiorizou no seu coração, na sua mente, ele coloca em prática naquilo que ele fala, naquilo que ele diz, naquilo que ele faz, etc. Ou seja, o que significa estar alinhado? O coração, a mente, com aquilo que ele pensa, fala e faz. Dehainu liot betorat Hashem chefzo, ve'yege ba yomam v'layla befiv. וכן הידיים ושאר איברים מקיים המצוות כפי מה שנגמר בתבונת ליבו ומוחו. Ou seja, ele executa na prática, ele está plenamente alinhado com esse discernimento. Isso lhe leva a uma decisão prática. Ou seja, ele executa tudo o que foi decidido pelo discernimento do seu coração e da sua mente, a saber que a Torá de Deus é seu deleite. Com a boca ele estuda a Torá dia e noite. E similarmente, não só no campo verbal, mas também no campo prático, no campo da ação, suas mãos e outras partes do corpo cumprem os mandamentos, seguindo o que foi resolvido pelo discernimento do seu coração e da sua mente. Então, como nós vamos ver,
ele vai nos falar que isso é suficiente para que o serviço a Deus do Benoni também seja considerado ideal. Ou seja, aqui ele nos traçou aquilo que em hebraico ele chama de tvunah, tvunat libo. A palavra tvunah em hebraico vem de binah. Tvunah pode ser traduzido como uma compreensão, mas aqui ele nos traz isso como um discernimento. Sabido que inclusive no Zohar se fala que bina liba, uba lev mebin, que a cognição, a compreensão, o entendimento, a faculdade de binah está ligada com o coração. É uma faculdade intelectual, mas é de onde vão surgir os sentimentos e emoções. Aqui ele não fala em binah, ele fala em tvunah. Tvunah, ele está nos chamando aqui, também é um tipo de compreensão, por isso ele chama de discernimento. Ou seja, que é como é um meio termo, não é algo meramente intelectual, mas não é também ainda um sentimento profundo e intenso. Então ele chama isso, alguma coisa está no seu coração, mas ele chama isso de um discernimento. Então aqui nós estamos falando daquele Benoni que mesmo através da meditação árdua, mesmo através da concentração e todo o seu esforço, pensamento, e ele ativa o seu lado intelectual para pensar, meditar na grandeza de Deus, mas ele não consegue gerar um sentimento fervoroso. Então, o que ele sim gera, ele tem um sentimento, ele tem aqui o que ele chama de discernimento, ele sabe, percebe que essa é a coisa certa a fazer, a coisa certa a sentir, inclusive, que é apropriado ter essa emoção, mas para ele isso está num nível que ainda não chamamos de sentimento, mas uma tvunah. Isso é um discernimento, saiu do plano intelectual, não está apenas no plano frio intelectual, chegou ao coração, mas ainda está um pouco oculta e escondida no seu coração, por isso ele chama isso de um discernimento, mas ele vai nos dizer que mesmo somente com esse discernimento, o Benoni também pode estar servindo a Deus. Então ele nos diz: הרי תבונה זו מתלבשת במעשה דיבור ומחשבת התורה ומצוותיה. Nesse caso, esse discernimento presente no coração do Benoni se reveste em toda ação, palavra falada e pensamento da Torá e das suas mitzvot, das mitzvot do Benoni. להיות להם בחינת מוחין וחיות וגצפין לפורחה לעילה, dando a Torá e as mitzvot do Benoni, que ele pratica, que ele estuda e pratica, que ele estuda, fala, pratica, os necessários mochin, a energia cerebral, e hayut, que seria a vibração, e, entre aspas, asas para que voem aos céus. Nós vamos ver que o Zohar nos fala adiante que o amor e temor a Deus, esses sentimentos são como asas para uma ave. A ave só pode voar quando ela tem as suas asas inteiras. Assim também se fala que Torá e Mitzvot que nós realizamos só podem alçar voo, por assim dizer, só podem se elevar quando elas estão imbuídas, acompanhadas de sentimento, de amor e de temor a Deus. Aqui no caso desse Benoni que nós estamos falando, é aquele Benoni que ele não conseguiu gerar um sentimento forte e intenso, ele gerou no seu coração apenas, por assim dizer, um discernimento que está um pouco oculto no seu coração. Esse discernimento nós falamos que é algo até mais ligado ainda às faculdades intelectuais, por isso ele tem as características intelectuais, é algo mais frio e menos vibrante, não é uma coisa fervorosa como uma ação, como uma emoção e como um sentimento intenso. Mas o Alter Rebbe nos diz que mesmo esse discernimento, no caso desse Benoni, isso já é suficiente para se revestir na Torá e Mitzvot que ele pratica, ou que ele fala, ou que ele pensa, etc. Porque, misticamente falando, se diz que aquilo que nós falamos para as ações da pessoa, mesmo as ações positivas, para elas poderem se elevar, são necessárias as asas, entre aspas. Elas têm que estar imbuídas de emoção, de devoção, de sentimento de amor e temor a Deus. Então, isso é o que dá vida às ações práticas, não é? Isso assim fala o Tikunei Zohar, assim está escrito no adendo do Zohar na Kabbalah, Oraita belo dechilu rechimu lo parcha leila, que Torá, mesmo que a Torá é algo elevadíssimo, as suas mitzvot, porém desprovida de temor e amor a Deus, isso não se eleva para as alturas. Em outras palavras, para que Torá e mitzvot
possam ascender às alturas espirituais, é necessário que elas venham acompanhadas, que elas estejam, tenham asas, que elas estejam imbuídas de sentimento, de devoção, de amor e temor a Deus. Por isso, o amor e temor são chamados das asas, entre aspas. Assim como a ave só pode voar com asas, sem asas ela é viva, ela pode viver, mas ela não alça voo. Da mesma forma, a Torá e Mitzvot, assim fala o Tikkun Ezor, só podem se elevar através e quando acompanhadas de amor e de temor a Deus. E uma rápida explicação para entender esse conceito que é tão importante. Se diz que para que as mitzvot em geral nós praticamos, nós realizamos aqui nesse mundo terrestre, se utilizando de coisas físicas e coisas materiais. Para a gente converter essa ação física de uma mitzvah, que pode ser colocar um tefilim, um couro de tefilim, ou a lã do tzitzit sobre nós, ou assim por diante, ou o dinheiro que é dado para tzedakah, que é um dinheiro material, etc. Isso são coisas físicas e materiais. Como a gente converte isso em espiritualidade? Se diz que a nossa ação prática, a matéria é desprovida de vitalidade, é como algo inanimado em termos espirituais, não é algo que tem nada a ver com os mundos superiores, não é algo abstrato, não é algo espiritual, não é algo elevado. Então, o que sim propicia a elevação desses atos físicos e materiais que nós fazemos realizando as mitzvot é o sentimento. O sentimento abstrato, isso sim é algo elevado, isso é algo espiritual, o amor e temor a Deus. Quando essas mitzvot são revestidas de amor e temor a Deus, quando é feita e praticada não só ação prática mecânica, mas sim aquilo é feito com um sentimento de devoção, etc., isso dá vida e dá asas, por assim dizer, aquele ato, isso faz com que isso possa alçar voo, possa se elevar para as esferas espirituais. Então, quando a Torá e Mitzvot que a pessoa pratica, realiza, são acompanhados de sentimento, de devoção, de amor e temor a Deus, de forma revelada no coração, presente e revelada, então com certeza isso dá asas àquela ação que a pessoa realiza, a sua reza, a Torá que ele estuda, as Mitzvot que ele pratica. Porém, quando a pessoa não consegue cultivar o sentimento, ela consegue cultivar no máximo o discernimento, que é um sentimento oculto no seu coração, é um sentimento que está mais ligado ainda com o pensamento intelectual, etc. A gente poderia pensar que esse amor gerado por esse discernimento é insuficiente para dar vida, energia para as mitzvot, práticas físicas que a pessoa realiza, que isso seria insuficiente para criar asas para essas mitzvot poderem se elevar. Aqui nos traz o Rav Shneur Zalman essa grande novidade. Ele nos diz que mesmo no caso desse Beinoni limitado, talvez até pela origem da sua alma, como a gente explicou, que ele não chega a ter um amor intenso, ele não consegue cultivar um sentimento fervoroso dentro de si, ele consegue no máximo cultivar no seu coração um discernimento do quanto é bom e necessário e apropriado ele se ligar a Deus, etc. Mas esse discernimento que gera um amor um pouco frio assim, não é? Mas mesmo esse amor já é capaz de se revestir no cumprimento de Torá e Mitzvot que a pessoa realiza aqui, e isso também injeta vitalidade e energia nos seus atos, nas suas ações, e propicia a elas as asas, entre aspas, que vão possibilitar que isso se eleve até as alturas espirituais, produzindo o seu efeito. E ele nos diz que no caso desse Beinoni é como se ele tivesse cumprido Keilu asag bahem bedechilu rechimu mamash asher beitgalut libo, como se ele tivesse cumprido essas mitzvot com reverência e amor verdadeiros, palpáveis em seu coração, pois o efeito é o mesmo. As mitzvot dele, no final, mesmo através desse discernimento, mesmo através desse sentimento frágil, desse amor ainda oculto e encoberto, eles conseguem voar aos céus, eles conseguem se elevar. ממש אשר בהתגלות ליבו בחפצה וחשקה ותשוקה מורגשת בליבו ונפשו צמאה להשם מפני רשפי אהבתו שבליבו כנ"ל. Exatamente como se o Beinoni tivesse cumprido as mitzvot. Ou seja, aqui o Rav Shneur Zalman de certa forma até nos consola esses Beinonim,
ou aqueles que pretendem ser Benoni, que são muito limitados na sua capacidade ou intelectual ou emocional, em termos espirituais, em termos divinos, que a gente não consegue gerar e criar um sentimento abrasador, um sentimento intenso e fervoroso de amor a Deus, apenas algo um pouco restrito, limitado, oculto, mas ele nos diz que isso já é suficiente para fazer com que as nossas mitzvot, a nossa Torá, se eleve e ascenda aos céus. Ele nos fala que é exatamente como se a pessoa tivesse cumprido com desejo, fervor e anseio no coração e na alma sedenta de Deus, em consequência de um amor como fogo abrasador em seu coração, conforme mencionado acima, mesmo que na prática não está sendo assim, e talvez está longe de ser assim, mas ele nos diz que para o Benoni, nessa situação, isso já é suficiente, não só que é aceitável, ele consegue, através disso, alcançar o objetivo maior, que é fazer com que sua Torá e mitzvot se elevem espiritualmente, e isso eleve também a sua própria alma, a sua própria existência. Então ele nos diz, no caso desse Benoni, que ele tem apenas esse discernimento no coração, isso já serve também como asas, para elevar aquilo que ele produz, aquilo que ele realiza em termos espirituais. Na prática, e por isso se fala que mesmo os atos práticos deles não são considerados as mitzvot, não são mitzvot mecânicas, robóticas, ou um ato, por assim, seco ou sem vida, não. Essa é uma grande novidade que ele nos traz, por mais que ele não esse Benoni está desprovido de um sentimento intenso, etc., mas mesmo esse discernimento que ele obtém, mesmo esse sentimento oculto e limitado que está escondido no seu coração, isso já é suficiente para dar vitalidade às mitzvot e Torá que ele produz e realiza. Hoil, porque já que o תבונה זו שבמוחו ותעלומות ליבו היא המביאתו לעסוק בהם, ולולא שהיה מתבונן בתבונה זו לא היה עוסק בהם כלל, אלא בצורכי גופו לבד. Pois visto que esse discernimento de sua mente e lugares secretos do seu coração, está certo que isso é um discernimento mais do que um sentimento, está certo que isso ainda está mais ligado com a mente, com o plano frio e intelectual do que com o plano emocional e fervoroso, e mesmo quando está no coração está oculto, está nos lugares secretos do seu coração, mas no final das contas é esse discernimento que serve como mola propulsora, isso que está servindo de motivação para o Benoni realizar Torá e Mitzvot. Isso é que efetivamente o levou a cumprir as Mitzvot. E se não houvesse meditado sobre esse discernimento, ele nunca teria cumprido essas Mitzvot. Ele não teria nenhuma motivação, nenhuma razão de ser, nenhum motivo, nenhuma razão para estar cumprindo os preceitos. E mais do que isso, em vez disso, ele teria se ocupado exclusivamente das suas necessidades corporais, porque o ser humano, se ele se deixar levar, ou somente deixar presente a alma animal, que esse é o seu habitat aqui nesse mundo, onde ela se sente confortável e etc., então a alma animal, ela é egocêntrica, ela quer apenas... ela busca sua autorrealização, sua autossatisfação, ela quer apenas saciar os seus desejos, suas vontades ou satisfazer o seu ego. Então, se o Benoni não tivesse desenvolvido esse discernimento, está certo que é só um discernimento, mas isso é o que motivou ele a cumprir Torá e Mitzvot, porque se não houvesse isso, ele estaria se ocupando exclusivamente das suas necessidades corporais. Por isso, Deus aceita a sua oferenda magra de discernimento. É uma oferenda magra, ou seja, não é que ele está vindo com todo o sentimento, com toda a emoção, mas Deus aceita isso em lugar do amor e reverência verdadeiros, como a gente vai ver adiante. וגם אם הוא מתמיד בלימודו בטיבו, אף על פי כן אוהב את גופו יותר בטיבו. Ele nos diz, mesmo que esse Benoni tenha uma disposição natural, que para ele, que sua disposição natural seja estudar o tempo todo, mas mesmo assim o discernimento dele aqui ainda assim é um motivador crucial de sua observância da Torá, porque afinal sua natureza é amar seu corpo mais do que servir a Deus. Se não fosse essa meditação dele sobre a grandeza de Deus, que cria
e desperta pelo menos esse discernimento no seu coração, talvez ele canalizaria essa tendência dele de estudos para estudar filosofias, para estudar outras ciências, etc. Então aquilo que está levando ele a se concentrar, aqui no caso, no estudo da Torá, e investir o seu esforço e energia no estudo do conhecimento da Torá, etc., e não no seu bel prazer, na sua satisfação pessoal, isso é derivado desse discernimento que ele conseguiu criar dentro de si. Por isso esse discernimento não pode, por mais que ainda não é um sentimento, e não é um sentimento fervoroso e intenso, mas ele não pode, nos diz o Alter Rebbe, não pode ser desprezado e menosprezado. Pelo contrário, ele produz o seu efeito e atinge o seu objetivo de fazer, de impulsionar, de fazer, elevar a Torá e mitzvot que o indivíduo pratica aqui nesse mundo.